Bom dia a você, telespectador da TV Brasília. Está entrando no ar o programa Tribuna Livre, que é um oferecimento do restaurante Esquina Mineira e da Prismac Turismo. E hoje nós vamos começar muito bem, porque hoje nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio a deputada Celina Leão, essa guerreira, né, que tem se notabilizado aí como uma aguerrida, né, oposicionista ao governo Agnello. Eu diria até que você não é oposicionista ao governo, você é oposição a esse desgoverno que está aí, porque não tem jeito de não ser oposição. É muito ruim esse governo, né, Celina? Seja bem-vinda, minha deputada. Muito obrigada, bom dia a todos. Eu tenho falado que eu sou posição ao lado do povo que realmente está muito indignado, né? Não só com o número de escândalos de corrupção, mas com a falta realmente de uma prestação de um serviço público adequado, entendeu? E isso eu acho que a população quer que a gente realmente fale alguma coisa, que faça alguma coisa. E falar em escândalo, todo dia estoura um, né? Mas tem um que é importante, que uma revista de circulação nacional, a Veja, né, colocou, e me parece que com muita seriedade, né, e com muita contundência, né, que é a história dos fakes, né, os perfis criminosos, né, que estão aí, que parece que foram criados, né, a mando do governo do Distrito Federal e com o intuito de fabricar dossiês contra as pessoas que se posicionam contra o governo e elogiar o governo. Realmente eles têm que contratar muita gente para elogiar, porque o governo está muito ruim, né? Muito ruim. E o que você acha? Parece que você está liderando um pedido de CPI, alguma coisa assim, né? O que acontece? Nós havíamos feito essa denúncia o ano passado. Faz um ano e meio eu lembro. Eu, a deputada Eliana, de Arapongagem, fizemos a denúncia. A Câmara Legislativa se omitiu, né? Não tomou providências, você né? está lá, mas é uma vassalagem, né? É um puxadinho do Buriti mesmo, né? É bem complicado. Nós não conseguimos instalar a CPI, não conseguimos chegar a uma investigação ou a punição e sofremos mais um ano e meio desses ataques. E agora vem de novo. Porque era algo tão primário, mas tão pesado também, que esses fakes, eles elogiavam o governador Agnello e atacavam a oposição ou qualquer voz que se levantasse contra o governo Agnello. Até dentro do próprio PT. Então, assim, algo assim de quadrilha, algo orquestrado mesmo. Mas o pior de tudo isso, Raimundo, é ser financiado com os recursos públicos. Exatamente. É porque a Secretaria é de Publicidade, né? Não, e essa Painel Brasil, né, a tal famosa Lúcia Patti, que ofendeu várias pessoas aí, né? Eu acho que isso é o submundo da política, porque se você quer fazer alguma observação, alguma crítica, dê seu CPF, seu nome, eu não tenho dificuldade de lidar com contraditório, desde que esse contraditório exista realmente, né? Agora, criar fatos, e eles eram tão profissionais, Raimundo, que eles pegavam uma notícia verdadeira, igual a do Francisquini, né? E botavam com metade da notícia verdadeira e metade falsa. Existiu realmente uma chacina num presídio, mas não tinha nada a ver com o deputado Francisquini. Então eles pegavam uma notícia verdadeira com uma notícia falsa, juntavam aquilo e trabalhavam aquilo. Comigo foi pesado, né? Eu dei uma vez uma entrevista na revista Playboy, e aí eles colocavam que eu havia saído em fotos na Playboy. Então, assim, é algo muito baixo para quem está falando de política, para quem quer fazer política numa cidade. Você não aceitar o contraditório é algo assim, eu acho que contra o Estado democrático de direito, mesmo, né? Realmente. Agora, não só eu acho que a casa tem que dar uma resposta. O deputado Chico Leite, do PT, foi muito atacado. Chegou a entrar na justiça contra uma pessoa que ele suspeitava. Mas ele assinou a CPI? Nós ainda não pedi a assinatura dele, que ele não teve no plenário essa semana, eu não encontrei com ele, mas eu acredito que nós vamos também. Porque essa questão não é partidária, não né? Ela é maior do que isso, né? E outra coisa, se você pode tipificar, e eu fico muito à vontade, né, pela minha formação, olha, se isso não é quebra de decoro, se isso não é crime de responsabilidade, eu não sei mais o que é. Porque realmente, sendo verdadeira a matéria da Veja, e eu acredito, não tenho nenhuma razão para desacreditar, o governador Agnello Queiroz tem que ser afastado imediatamente, entendeu? E a Câmara Legislativa, ela tem que investigar, tem que parar de ser base alugada e passar a ser base aliada no aspecto político apenas. Claro, não, eu acho que é muito importante a Câmara dar uma resposta. E o governador, se fosse um governador sério, até para ele tirar essa imagem, ele deveria deixar, né, apoiar a CPI. É uma vergonha, olha. Uma CPI, Sinceramente, eu acho que Brasília não merecia isso, mas 2014 está chegando, né? Claro. E eu lhe digo que a verdade
ela sempre chega num determinado momento. Você veja, há 1 ano e meio você já denunciava na tribuna. Aí aparece as testemunhas agora contando como aconteceu. Aí aparece, quer dizer, então não tem jeito de sepultar aquilo que é verdade, né? Eu acho que cabe ao governador, pelo menos, entendeu, parar de fazer cara de paisagem, né? E via público dizer alguma coisa. Eu acho que o próprio Ministério Público, ontem eu estive no Ministério Público fazendo a representação, o Ministério Público vai atuar com firmeza nisso. Isso é bom. Porque várias pessoas, inclusive, já haviam sido atacadas, tinham outros processos contra a famosa Lúcia Patti, né? Não foi só a deputada Celina, mas foram militantes do próprio PSDB, pessoas nacionais também, do PT. Agora, é uma lama que eu acho que é a história da nossa cidade não merece isso. Acho que nós estamos num momento novo da política, que a política vai se renovar, vai olhar para frente e vamos trabalhar, porque essa cidade merece isso. E os escândalos todo dia, né? Você veja que eu acabei de ser surpreendido com a informação de que o governo está fazendo uma licitação no valor de R$ 661.831,20 para compra de flores ornamentais. Quer dizer, pessoal, R$661 mil, sabe o que é? Dá para comprar umas 2 casinhas aí, entendeu? Quer dizer, e os caras vão botar flor, vai botar flor onde? Acho que vai encher a cidade inteira de flor para sepultar esse governo de uma vez. Só se for isso, né? Entendeu? Se vai fazer um belo enterro desse governo, porque R$600 mil de flores é um absurdo, vai contra a questão da moralidade. Nós temos aí, inclusive, a Nova Cap, que tem pessoas que plantam essas flores, né? Que deveriam, inclusive, fazer um trabalho social que acontecia no passado. Eu acho que é falta realmente de gestão, de visão. E o sentimento também, Raimundo, de impunidade é muito grande. Você denuncia no plenário da Câmara há 1 ano e meio os fakes, nada acontece. Você denuncia o estádio de R$2 bilhões, nada acontece. Mas eu acho que a população vai dar a resposta nas urnas. Porque quando a Câmara fica omissa, os poderes ficam omissos, a população usa o que ela tem de mais sagrado, que é o poder do voto. E os parlamentares que hoje, de forma quase anônima, apoiam o governo que está aí, que é desaprovado por 80% da população, certamente serão surpreendidos também, porque eles pensam que a população não sabe que eles estão, de qual lado que eles estão, mas a população sabe. Com certeza, a gente sai nas ruas, as pessoas param a gente, falam, deputada, parabéns pela coragem e tal, porque não é fácil, né, Raimundo? Numa Câmara, eu briguei contra grupos econômicos pesados, igual nessa licitação de transporte também, que é uma das maiores fraudes que já aconteceram no Distrito Federal. Isso também virá à tona, uma licitação de R$40 bilhões, onde que o advogado que preparou a licitação é advogado de todas as empresas que ganharam. É um absurdo. É uma loucura, realmente é um festival de vergonha. Eu sei que fazer oposição já é algo difícil. E fazer oposição contra um governo que não tem limites para perseguir, que não tem escrúpulos, entendeu, para perseguir aqueles que querem fazer o seu trabalho dentro, né, dos princípios que devem reger a atividade parlamentar, que é fundamentalmente fiscalizar, né, o que o governo vem fazendo. Eu sei que realmente é uma tarefa muito complicada, mas eu quero lhe parabenizar, deputada Celina. Tenho muito orgulho da sua presença, me sinto muito bem representado na Câmara Legislativa com o seu trabalho. O nosso tempo, infelizmente, é muito curto. Se nós fôssemos aqui falar de todos os escândalos do governo Aguinaldo, eu acho que nós teríamos que ter 1 semana de programa, né? A gente ficaria até 25 de dezembro. É verdade. Mas como o nosso tempo é curto, né, eu quero lhe agradecer e pedir, né, que continue essa sua atuação, que certamente ela é muito reconhecida pelos seus representados, que são os eleitores do Distrito Federal, viu? Eu quero agradecer também a todos vocês, agradecer a internet, né, aos nossos seguidores aí do Facebook, do Twitter, que mesmo a gente sendo atacado por esses fakes, buscaram a verdade, descobriram, né, e nos apoiaram. E eu acho que depois da internet nós temos condição de divulgar a verdade, né? É um território livre. Eu acho que as manifestações da rua mostraram isso, que a população quer uma imprensa verdadeira, que noticie a verdade, né? Que não seja uma imprensa marrom aí pautada pelo governo. E isso as ruas estão mostrando, e a internet vai continuar mostrando, e programas como esse seu, que falam a verdade, que não tem medo aí de sacudir a política. Então, parabéns a vocês também, que estão fazendo um belíssimo trabalho.
Tá bom, deputada Celina. E apenas um recado. Todos os parlamentares do PT foram convidados para participar deste programa e sabendo que a pauta seria essa. Cada um, por uma razão, preferiu não comparecer. Mas eu quero dizer, o programa Tribuna Livre está aberto. Se o governo quiser se defender, está aberto aqui. É só comunicar que a gente... Tribuna Livre volta já já. Nós já vamos começar falando sobre esportes e falando também sobre alguns fatos nacionais, né? Temos aí o nosso companheiro Simplício Santos, né? E o repórter do Planalto, nosso festejado patrono das sogras, nosso amigo Luiz Solano, né? Solano, vamos começar aqui falando do 7 de setembro. Sábado que vem nós já teremos 7 de setembro, né? Com certeza, vamos ter o 7 de setembro hoje pela manhã. No Núcleo Bandeirante. Não vai um abracinho para as sogras? Um bom dia lá para a dona Vilmar. Né? Eu não tenho a Vilmar como sogra, eu tenho uma Vilmar como uma mãe, porque eu sou tratado como filho. Então eu rendo as homenagens de hoje a Vilmar, mas para que o Iton não fique com ciúmes, eu mando também um abraço para o Iton, com certeza que é meu sogro maravilhoso. Mas com relação ao dia 7 de setembro, hoje pela manhã, no Núcleo Bandeirante, fui cedinho para comprar uma carninha e encontrei pelo menos 2 esposas de militares. E elas estavam com os pacotes na mão. Eu até brinquei, o que é isso? É a banana? Ela disse, não, são panelas. Aí eu digo, bom, como se é panela, deve ser para o dia 7 de setembro, com certeza. É o panelaço. É o panelaço que vai ocorrer. Essas 2 senhoras, inclusive, são esposas de militares das reservas. Elas estão revoltadas, conversaram comigo, porque toda a sociedade civil se manifesta e a sociedade militar está calada. Então, eu acho que é a hora de o pessoal se levantar, do pessoal falar, e elas vão preparadas, não só em Brasília, Raimundo, mas vai ser um panelaço em todo o Brasil. E você que está indignado com tudo que está aí, né, tem uma boa oportunidade. 7 de setembro é dia de ir para a rua, é dia de protestar, sim, contra tudo que está acontecendo de errado, né? Quer dizer, você tem aí uma Câmara dos Deputados, né? Um Congresso Nacional que acaba de colocar um presidiário, alguém que já foi condenado pelo Supremo, né? Por corrupção, está preso, mas ele vai continuar como deputado. Quer dizer, são coisas que só acontecem no Brasil, né? Você tem um judiciário lento, você tem um executivo enganador, e aqui em Brasília, então, nem se fala, né? Mas, no momento, nós temos um bloco específico para falar sobre a questão do DF. Mas sobre isso aí, veja bem, o PT foi o grande responsável pela absolvição desse rapaz. E talvez o PT seja o grande interessado pela desestabilização do Congresso Nacional. Isso está dentro da política da presidente Dilma Rousseff. Destabilizando o Congresso, destabilizando o Judiciário, é o caminho certo para um golpe de Estado neste país. E por falar nisso, nós tivemos também um episódio que foi muito comentado, né, Solano? Que foi a questão lá do senador da Bolívia, né? Que estava dentro da nossa embaixada, mas não tinha segurança necessária, e o embaixador resolveu trazê-lo, né, de uma forma meio clandestina, né? Exatamente, ele estava 440 dias na embaixada, mais de um ano, ele estava como asilado político para os membros da embaixada. Eu temo pela vida desse rapaz. O Roger Molina é um senador dinâmico. Denunciou muita corrupção. Ele foi, esse é o normal. Acontece que em todo país de esquerda, o direito sempre, a pessoa direito por direito, sempre é visto pela esquerda como corrupto. Não tem nada contra ele. Ele já disse que ele não praticou nada de errado. Vamos acreditar na palavra dele. Agora, eu temo pela vida dele que ele seria assassinado. Ele ficaria e seria assassinado. E o embaixador Sarboia, que trouxe esse rapaz até Corumbá, agiu certo, inclusive deve merecer uma medalha pela atitude heróica. Agora, a presidente Dilma dizer que o Brasil não deve se meter em assuntos de outros países, ora, quando houve aquele golpe de Estado aqui no Brasil, golpe de Estado não, houve apenas uma mudança de regime, uma mudança de governo, os brasileiros, aquele que tinham que presta conta com a sociedade, todos fugiram e foram recebidos como asilados políticos, como exilados políticos,
Por que o senador Roger Molina também não tem esse direito de pedir asilo? Não se sabe se é asilado político ou refugiado político. E repito aqui, temo pela vida desse homem. Ele poderia ser assassinado lá na Bolívia pelo, quem sabe, mando do presidente Evo Morales, que é um cara que tem ódio no coração, um cara vingativo, é exemplo que ocorre. República da Coca. Ele fede a cocaína, essa é a verdade. Bem, e o Simplício está aqui, né? Tá doidinho para falar sobre futebol amador. E aí, Simplício, o que você tem de futebol amador para a gente falar? O futebol amador tá... Você agora tem um colaborador também, né? Tem. O pessoal ali do Viver Esportes e o do site Futebol Amador tem ajudado bastante aí nos dados do futebol amador, que é amplo em Brasília. E como você bem disse algumas semanas atrás, tem mais apelo do que o futebol profissional do Distrito Federal. Então, eu vou passar alguns dados aqui. No Varjão, o futebol amador já está tocando aí, né? E aí eu tenho alguns resultados: Lago Norte 7, Okayama 2, Ligou chegou 3, Palmeirinha 2, ó, o Ligou chegou, tá chegando, né? Taquari 1, Topper 1, TR3 1, BSB 0, Atlético Juventude 6, Serrano 1. Próxima rodada começa na sexta, BSB e Lago Norte. No sábado, Okayama e Atlético Juventude, Palmeirinhas e TR3, Total Flex e Taquari. E no domingo, Serrano Aspalha e o VEC e o Ligou chegou. Na Santa Marinha, foi indicado o campeão, que foi o Juventus e Milan. O Juventus ganhou de 2-1, foi o campeão. Nós temos agora um e-mail, que é o esportetribunalivre@gmail.com. Coloca aí embaixo, né? Que aí, esse e-mail você pode entrar em contato com a gente para a gente falar aqui tudo que diz respeito ao esporte no Distrito Federal. Perfeito. E agora, depois que foi decidido o campeonato da Santa Maria, agora a gente tem a decisão da segunda divisão lá, que é o Esporte Central e a 103. Né? E em Sobradinho, o Chigoga é o time lá que está mandando disparado, líder do campeonato. E é isso aí que a gente tem do futebol amador, a gente vai mandando mensagens aí sempre que for possível. E o Brasiliense? O Brasiliense finalmente no G4, finalmente né? Entrou aí no G4. O técnico Roberto Fonseca botou o time nos cascos, já são 5 partidas sem perder. E agora vai ter uma parada dura, vai jogar com o Luverdense, o mesmo que ganhou do Corinthians, lá em Lucas do Rio Verde. E só perdeu de 2-0. Exatamente, só perdeu de 2-0 na Copa do Brasil. E então é um jogo muito difícil aí para o Brasiliense, que passando aí por esse adversário dificílimo, tem grandes chances aí de conseguir o acesso à Série B. Perfeito. Falando só um pouquinho sobre a Copa do Brasil, Fluminense foi eliminado pelo Goiás, o Flamengo conseguiu uma vitória épica, heróica, né? Exatamente. Contra o Cruzeiro. O Botafogo eliminou o Atlético Mineiro, o Grêmio eliminou o Santos, né? Enfim, nós teremos grandes jogos, né? Corinthians e Grêmio, né? Corinthians e Grêmio. Grande clássico. E Botafogo e Flamengo. Botafogo né? e Flamengo, que deve encher o Maracanã. Como dizia o Jardel, clássico é clássico e vice-versa. Né? Mas o Tribuna Livre volta já já. Bom dia, doutor Ribeiro. Bom dia a todos. Olá, consumidor. Hoje nós vamos falar sobre os planos de saúde. A Agência Nacional de Saúde Suplementar do Ministério da Saúde suspendeu 21 operadoras de trabalharem com 212 planos de saúde. Essas operadoras foram suspensas por má prestação de serviço a você, consumidor. E é importante que você saiba quais são essas empresas que foram suspensas e voltaram a operar por meio de uma medida liminar da Justiça Federal do Rio de Janeiro. Dentre elas estão a Mil, a Mico, a Excelsior e a Sul América. É importante que você saiba escolher qual a melhor operadora para o seu plano de saúde, porque assim você está ajudando a você mesmo, consumidor. No próximo sábado estaremos de volta para falarmos sobre o reajuste desses planos de saúde. Bem, estamos de volta com o Tribuna Livre, agora contando com o João Eduardo Zisma, nosso articulista político, e o Luiz Solano, né, nosso repórter do Planalto. E vamos comentar um pouquinho, né, João, essa decisão do Congresso Nacional
de manter Natan Donadon, que está cumprindo pena por corrupção lá no presídio da Papuda, mantê-lo como deputado. Vossa Excelência, o presidiário. Inclusive a manchete do Correio Brasiliense, ela fala isso, foi bem interessante, né? Vossa Excelência, o presidiário. É um dos absurdos, mais um dos absurdos, e premia aí essa gestão do Henrique Alves na presidência da Câmara. É um absurdo completo, como é que o sujeito está preso, né? E continua como continua. deputado. Deve ser o líder agora lá na Papuda. Não, certamente ele agora virou. Inclusive ele reclamou da xepa. Né? Diz que a comida do presídio é muito ruim, né? Então está passando dificuldade, coitado. Está preso. Agora vai ser deputado? Não vai, porque efeito prático não tem. Eu vi um repórter dizendo que vão abrir uma licitação agora, construir um anexo do Congresso na Papuda, né? Mas eu estou vendo que pelo jeito, o deputado Genuíno e o deputado João Paulo vão permanecer Vossas Excelências. Valdemar Costa Neto também. Valdemar, isso é tudo uma preparação para ver se o povo engole, né? E parece que vai engolir, porque isso é um absurdo. Agora, só falta a cara de pau do Donadon agora requerer no STF o direito de receber o salário, porque ele não foi cassado. Ou então pedir apenas para cumprir o seu mandato, né? Conforme foi reconhecido pelo Congresso Nacional, e apenas dormir na Papuda, né? Pois é. Desculpa, eu vou. Aí a representação Não, da é tão Câmara, ridículo que a gente fica cada aqui, vez né? ela fica pior. Porque sai um condenado, né, que é no caso Natan Donadon, para assumir o suplente dele, que é outro enrolado, que é aquele cara que foi ministro. Qual? No tal do Amir Lando. E 7 de setembro vem aí, né? Você que está em casa, né, indignado com tudo isso, vá para a rua dia 7 de setembro. Eu acho que é importante, né? Aliás, eu ouvi li, melhor dizendo, uma análise um dia desse, né? O sujeito estava falando sobre as manifestações em frente ao Congresso Nacional, né? E ele disse que, na verdade, quando o povo vai ao Congresso Nacional, na verdade, ele busca a reintegração na posse daquilo que é seu. E o que é seu? O Congresso é a casa do povo, e não dessas pessoas que estão produzindo esse festival de besteira aí, que faria a alegria do Stanislau Ponte Preta, né? É verdade, veja bem, eu fui o decano do jornalista do Congresso Nacional. E eu nunca vi uma situação tão vergonhosa como essa que nós estamos vendo, João, meu caro Ribeiro, desse deputado de Rondônia. O Almir Lando também tem um passado assim, muito triste. Então, em vez de Papuda, quem sabe aqui é o presídio dos condenados, dos políticos, transformar o próprio Congresso Nacional num presídio de luxo. Agora, eu nunca vi, Ribeiro, essa situação vergonhosa. Eu cedo recebi, assim que houve a cassação dele, que não houve a cassação dele, e tem um partido que foi o responsável pela não cassação, e aqui vamos dizer que foi o próprio PT que ajudou ele ser liberado do seu mandato. É vergonhoso, o Brasil está com vergonha, e como você disse, é hora da população ir para as ruas no dia 7 de setembro, também se rebelar com relação a essa absolvição do deputado de Rondônia. Mas, Joãozinho, você parece que tinha outros temas também que queria colocar aí para a gente discutir, né? Sai da esfera federal e vamos agora para a esfera distrital, a esfera local, onde processo de cassação parece que virou uma coisa comum, né? Quer dizer, o desfecho a gente não sabe o que vai dar. Mas o gozado que eu escrevo essa semana a respeito disso é o efeito do pastor, né? O efeito pastor? O efeito pastor, que é aquela história de Deus escreve certo por linhas tortas, né? Então o que aconteceu? O pastor supostamente entrou nessa história de extorsão aí, quer dizer, por uma linha meio oblíqua, meio desgraçada, tal, mas aí parece que é a história do Deus escreve certo por linhas tortas. Parece que a mão de Deus foi para ali e o processo do deputado Rádio Massu parece que esquenta na mão dos relatores. Ninguém quer ficar com aquilo. Todo mundo que pega já dá seguimento logo. O deputado Cláudio Abrantes, que é o Cristo, foi Cristo durante muitos anos, né? Na encenação eu acho que o pai falou com ele que ele tacou o chamegão e já passou o processo para o Vadir. Então está pronto para ir para Está pronto, deve ir.
Vamos ver se isso vai se refletir também no presidente da casa, o deputado Varni, se ele vai ter também essa conversa com Deus aí, tacar o pau logo, né? Vamos ver. E o processo, que você acha? É um desfecho que tem que... Olha, que escasse ou que não casse. Mas tem que ter um desfecho. Mas tem que ter e não dá para ficar... Não pode a casa ficar... Protelando, né? Como é o caso dos outros 3 parlamentares que ficaram. Evidentemente que eu não estou fazendo juízo de valor de ninguém aqui. Claro. Né? Mas a Câmara, a Casa, a instituição, a Câmara Legislativa, ela tem que dar resposta para a sociedade. Mas tem um outro tema aí muito importante que o Solano também gosta muito, né? Eu até escrevi alguma coisa no Guardian, né? Que é a questão da importação dos médicos, né? Cubanos. Eu apontei algumas ilegalidades praticadas pelo governo. Uma, quando você bota para trabalhar esse pessoal aqui no Brasil, primeiro você já infringe a lei dos concursos, né? Quer dizer, o cara vai entrar sem concurso público. Segundo, você infringe a lei também, no caso específico dos cubanos, quando o governo brasileiro não vai pagar para os médicos cubanos, não. Ele vai pagar para o governo cubano. E o governo cubano vai tirar lá a metade, ou mais da metade, e vai dar uma mixaria para os médicos, né? E várias outras ilegalidades, quer dizer, e as coisas estão acontecendo e o Ministério Público não diz nada. O Solano, certa feita, logo quando saiu essa história, né, pode falar, ele já falava da revolução bolivariana que esses médicos podem fazer no país. E eu vejo isso como uma real possibilidade. Outro fato também foi levantado essa semana pelo jornalista Mino Pedrosa, que escreveu uma coisa muito coerente. Diz que esses 4 mil cubanos, médicos cubanos, vão ser 4 mil cabos eleitorais da presidenta Dilma. Exatamente. Quer dizer, sem uma concurso. coisa. E sem concurso, né? Que beleza. Agora resta saber se esses caras vão ser remunerados de alguma forma. Ou se o dinheiro vai ficar lá em Cuba, ou se Fidel vai queimar charuto, não sei. Aí Solano que é mais experiente, pode falar. Mas já que você gosta amigo da ilha, é o seguinte, eles trouxeram os 4 mil cubanos e estão preparando a vinda de 12 mil enfermeiros para auxiliar esses médicos cubanos. Então, como você falou, uma coisa certa, eles serão cabos eleitorais da presidente Dilma nas eleições de 2014. Agora, me preocupa muito, viu, Solano, e eu vi isso, o advogado-geral da União, Adams, órgão do qual eu, inclusive, sou aposentado, tentando dar um revestimento de legalidade para essa flagrante ilegalidade praticada pelo governo brasileiro. Olha, é vergonhoso esse aparelhamento. Aliás, o Adams precisa entender, o ministro-chefe da Advocacia Geral da União, ele precisa entender que ele ajuda muito quando ele dá o aspecto jurídico. Ele não tem que procurar dar fórmula legal para o festival de besteira que o executivo quer fazer. Ele tem que orientar. Tudo bem, a decisão é da presidente. Se ela quer fazer besteira, que faça. Mas o advogado-geral da União tem o papel de assessorá-la, de chegar e dizer, olha, presidente, isso aqui é ilegal. Mas, infelizmente, mesmo sendo um servidor de carreira, né, o Adams anda preferindo, né, agradar ao poder de plantão neste momento. E, aliás, eu quero fazer uma denúncia muito séria, né, com relação à AGU, que é o fato de que tramita hoje no Congresso um projeto de lei que permite a contratação de advogados privados para atuar na defesa dos interesses da União. Ora, você só pode ingressar na AGU através de concurso público. E quando você quer contratar advogados sem o concurso público, né, pelo simples fato de ter confiança naquele advogado, você evidentemente quer um advogado que faça aquilo que você quer. Então, fica aqui a denúncia e eu faço questão de fazê-la, porque a AGU precisa continuar na sua trajetória vitoriosa. A AGU não é uma advocacia de governo, a AGU é uma advocacia de Estado. E as pessoas precisam entender isso, principalmente quem está dirigindo a AGU. Mas o nosso tempo é muito curto, né? Quero agradecer aqui ao João Eduardo Zisma, agradecer ao Luiz Solano, né?
Agradecer ao restaurante Esquina Mineira, a Prismac Turismo e, acima de tudo, quero agradecer a você, telespectador da TV Brasília, que nos prestigia com a sua audiência. E, se Deus permitir, no sábado que vem estaremos de volta. Até lá, se Deus quiser.